Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e hoje eu vou comentar o artigo 32 do Código Penal brasileiro. Hoje eu vou fazer uma introdução primeiro, né? Quero mandar um abraço aos meus amigos Astros Caloi Cross, que é a galera lá dos anos 80 que curtia Caloi Cross Extra Light, aquela bike icônica. É isso aí, pessoal. Já mandei um abraço para a galera, para os Astros, meus amigos. E vamos comentar o artigo 32 do nosso Código Penal brasileiro. Essa parte geral do Código Penal, ela vai do artigo 1º ao artigo 120. A gente pode dividir essa parte geral em 3 grandes seções. A primeira seção trata da teoria da lei, que vai do artigo 1º até o artigo 12, tá, pessoal? A segunda seção trata da teoria do crime ou da teoria do delito, que vai do artigo 13 ao artigo 31. A terceira seção, teoria da pena, que vai ou teoria da pena, ou teoria da sanção da pena, ou teoria das consequências jurídicas do crime, que vai do artigo 32 até o artigo 120. Dito isso, pessoal, é importante afirmar que na nossa Constituição Federal, que é a nossa Bíblia política, a nossa Carta Magna, como a gente vai falar de penas no artigo 32, as penas que são permitidas no Brasil, é importante citar antes disso as penas que são proibidas no Brasil pela Constituição Federal no seu artigo 5º, inciso romano 47, que são as penas de morte, tá? Com exceção de guerra declarada, e tem que ser guerra formalmente declarada, externa, né? Que aqui no Brasil, de acordo com o Código Militar, é feito por fuzilamento, mas é só essa exceção que tem, que é se houver uma guerra formalmente declarada. Porém, a pena de morte no Brasil é proibida. A outra é pena de caráter perpétuo, tá, pessoal? O que é isso? Prisão perpétua, tá? Tem uma discussão do STF com o STJ, medida de segurança também perpétua, é proibida, é inconstitucional. Trabalhos forçados, tá? É proibido também o trabalho forçado. O que seria o trabalho forçado, pessoal? É bom não confundir trabalho forçado com trabalho obrigatório, que é o trabalho que o preso tem que fazer. Porque o preso trabalhando na prisão, é redundante falar preso trabalhando na prisão, né? O preso trabalhando na penitenciária, ele vai, ou no presídio, né? Acho que essa palavra ficou melhor. Ele vai ter remissão de pena, ele não vai perder seus benefícios, ele vai ter progressão. Agora, se ele não trabalha, ele pode perder esses benefícios, até mesmo a remissão da pena, né? Então, é importante diferenciar trabalho forçado, que é aquele trabalho que a gente via no Brasil colonial, daquele senhor feudal que tinha um chicote na mão, com os seus escravos. Isso era trabalho forçado. Trabalho obrigatório de preso é outra coisa. Isso é permitido pelo nosso código, tá bom? Banimento também é proibido. São a pena de banimento que teve na ditadura, que alguns artistas foram banidos do Brasil, que é o, como é que a gente fala? Tem um nome para isso, exílio, né? Exílio político, ou artistas que se manifestavam contra o regime da ditadura, que foram exilados do Brasil. É proibido também a pena de banimento e penas cruéis, que é pena de tortura, né? Que teve na ditadura e teve em vários momentos da humanidade. A tortura foi uma sanção, né? Uma sanção penal. Então, na Constituição Federal, artigo 5º, inciso romano 47, proibido a pena de morte, pena de caráter perpétuo, de banimento, de trabalhos forçados e penas cruéis. Bom, já sabemos quais são as penas proibidas constitucionalmente. O artigo 32 vai falar as penas que são permitidas. É um artigo simples. O que o artigo 32 fala? As penas são, inciso 1,
Privativas de liberdade. Inciso 2, restritiva de direitos. Inciso 3, de multas. Lembrando que, pessoal, as privativas de liberdade se dividem em reclusão e detenção, que são para os crimes, reclusão e detenção. E tem uma terceira categoria, que é para contravenções penais, que é a prisão simples. Recapitulando, pessoal, é importante lembrar, segundo o professor Rogério Sanches Cunha, que as penas privativas de liberdade previstas no Código Penal são de reclusão e detenção para crimes. Tem uma terceira categoria, que é para contravenções penais, que é a prisão simples. Ok? Até aí? Lembrando que reclusão para os crimes mais graves e detenção para os crimes menos graves. Uma das grandes diferenças, segundo o professor Rogério Sanches Cunha, da reclusão para a detenção, é que a reclusão admite o regime inicial fechado. A detenção não admite. A detenção, para ser cumprida no fechado, só através da regressão de regimes. Recapitulando, reclusão, crimes mais graves. Detenção, crimes menos graves. Porque na reclusão, que é os crimes mais graves, a gente tem um regime inicial que pode ser fechado, semiaberto ou aberto. Já na detenção, não tem um regime fechado. A gente tem um semiaberto e aberto. Para a detenção ser cumprida no fechado, é preciso da regressão do regime. Isso a gente já compreendeu isso, né? Quando a gente fala de penas restritivas de direito, pessoal, a gente tem 5, tá? Quais são essas 5 penas restritivas de direitos? Prestação de serviço à comunidade é a primeira. Segunda, limitação de fim de semana. Terceira, interdição temporária de direitos. Quarta, perda de bens e valores. Quinta, reparação, a prestação pecuniária à vítima ou aos seus sucessores. Vamos recapitular, pessoal? Quando a gente fala de penas restritivas de direitos, nós temos prestação de serviço à comunidade, limitação de final de semana, interdição temporária de direitos, perda de bens e de valores e reparação à prestação pecuniária à vítima ou seus sucessores. Pode ter outras penas? Sim. A gente tem aí o artigo 28 de lei antidrogas, que é a pena de advertência, que é para quem consome drogas ilícitas, ele tem uma pena de advertência, ou até mesmo pena de internamento. A gente tem, com relação ao meio ambiente, a pena de interdição de atividades poluentes, ou até mesmo finalizar a empresa quando a empresa está trazendo poluição para o solo ou para a terra, enfim. E também tem a pena de cumprimento compulsório, que a pessoa tem que fazer um curso educacional, tá? São essas penas aí. A pena de cumprimento compulsório tem que fazer um curso educacional, tá? É na lei antidrogas, tá, pessoal? Por fim, nós temos a pena de multa, tá? Que ela pode ser isolada, comutativamente ou alternativamente à pena privativa de liberdade. Qual que é a dica do professor Rogério Sanches Cunha? No Código Penal, nós não temos penas restritivas de direitos como principais. Elas são sempre substitutivas das privativas de liberdade. Repito, no Código Penal, nós não temos penas restritivas de direitos como principais, elas são sempre substitutivas das privativas de liberdade. No Código Penal, não temos penas restritivas de direitos. No preceito secundário, elas só estão na parte geral e substituem, se preenchidos os requisitos, as privativas de liberdade. Repito, no preceito secundário do Código Penal, você vai encontrar a pena privativa de liberdade ou multa. Você não vai encontrar nos crimes do Código Penal as penas restritivas de direito como principal. Ela é substitutiva, ela é sempre alternativa da privativa de liberdade.
Essa é uma dica do professor Rogério Sanches Cunha. Segunda dica do professor Rogério Sanches Cunha, vamos lá. Nada impede que o legislador crie outras espécies de pena que não seja privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa. Se não contrariar o artigo 5º, inciso romano 47, que eu já falei aqui nesse mesmo vídeo, o que é? Vamos repetir, que é importante a gente ter isso na cabeça. Pena de trabalho forçado, pena de morte, banimento, penas cruéis, degradantes, desumanas, acho que eu estou esquecendo alguma. Pena de banimento, trabalho forçado, pena de morte, penas cruéis, degradantes, pena de banimento, penas cruéis, degradantes e desumanas. Então, pessoal, se não for qualquer uma das penas proibidas no artigo 5º, inciso romano 47, da nossa Bíblia Política, da nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, havendo previsão legal, essa pena é bem-vinda. Exemplo, pena de desterro e de degredo. Isso aí é dica do professor Rogério Sanches Cunha, tá? São duas espécies, se obedecer o princípio da legalidade, evitam uma pena pior, que é a pena privativa de liberdade. Lembrando que essa pena de desterro ainda não tem no Brasil, tá? Mas se tivesse, não teria problema, porque não seria inconstitucional, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu comentei o artigo 32, hoje, o próximo vídeo, a gente vai para o artigo 33 do nosso Código Penal Brasileiro. É isso aí, vamos estudar direito.